Hoje iremos começar uma nova série aqui no canal, sobre um tema que é muito pedido por vocês, e finalmente vamos contar a história completa de Roma. Vamos começar desde a fundação da cidade, até a queda do Império Romano. Então, se formos levar em conta a queda do Império Romano Oriental Bizantino, será mais de 2.200 anos de história, sem dúvidas irá render muitos vídeos. A fundação de Roma é cercada por mitos e lendas, nem mesmo os próprios romanos tinham certeza de sua verdadeira origem, pois as histórias foram contadas centenas de anos após os acontecimentos citados. A história mais famosa é sem dúvidas a de Rômulo e Remo, mas também tinha o mito da Eneida. O épico conta a história de como o príncipe troiano Enéas chegou à Itália. A Eneida foi escrita no reinado de Augusto, que reivindicou a ascendência através de Júlio César para Enéas e sua mãe Vênus. De acordo com a Eneida, os sobreviventes da cidade de Troia seguiram Enéas e viveram várias aventuras ao redor do mar Mediterrâneo, até mesmo passando por Cartago, cidade governada pela rainha Dido. Depois Enéas chegou à costa italiana. Lá ele é recebido pelo rei local, Latino, que oferece a mão de sua filha, Lavínia. Este ato provoca a fúria do rei dos Rútulos, Turno, um poderoso rei que havia se interessado pela moça. Uma guerra se iniciou, no final Enéas venceu, e matou Turno. Enéas, agora casado, fundou a cidade de Lavínio em homenagem à sua esposa. Ascânio, filho de Enéas, governa a cidade por 30 anos, até que ele muda de local, e funda a cidade de Alba Longa. Segundo a lenda, Rômulo e Remo eram descendentes destes reis. A lenda de Enéas era de origem grega, e teve de ser associado ao mito italiano de Rômulo e Remo. Eles eram supostamente filhos de Rhea Sílvia e Marte, o deus da guerra. Os gêmeos foram abandonados ao nascer, por causa de uma profecia de que derrubariam seu tio-avô Amúlio, que havia deposto o pai de Sílvia, Numitor. Os gêmeos foram abandonados no rio Tibre por servos que tiveram pena dos bebês. Os irmãos foram alimentados por uma loba até que um pastor chamado Faustulo encontrou os meninos e resolveu cuidar deles. Faustulo e sua esposa Acalarense os criaram como filhos. Rômulo e Remo cresceram praticando caça, corrida e exercícios físicos. Em algum momento Remo é capturado e levado para Alba Longa. Faustulo revela para Rômulo a história de sua origem. Rômulo decide ir para a cidade de seus antepassados, liberta seu irmão, mata Amúlio, e restaura Numitor ao trono, e dá à sua mãe todas as honrarias merecidas. Os irmãos decidiram partir e fundar uma cidade no local onde haviam sido abandonados. Rômulo queria chamar a cidade de Roma e fundá-la no Palatino. Remo queria nomeá-la de Rémora e fundá-la sobre o Aventino. Para decidir foi estabelecido que se deveria escolher, através dos auspícios, quem seria escolhido para dar o nome à cidade e reinar depois da fundação. No entanto, ocorreu um desentendimento entre os espectadores e uma discussão entre os irmãos, que terminou com a morte de Remo. Outra versão diz que Remo desprezou uma parede feita por seu irmão e escalou ela, sendo morto por Rômulo. A história de Roma se iniciou com o sangue derramado em um fratricídio, um ato que foi usado para justificar as incontáveis guerras entre os próprios romanos no futuro, uma cidade fundada pelo sangue. Existem outras dezenas de histórias sobre a fundação de Roma, mas a mais famosa é a história de Rômulo e Remo. Segundo a tradição, Roma teria sido fundada em 21 de abril de 753 a.C., e assim começa a história de um dos povos mais importantes de todos os tempos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre as mitologias romanas, vídeos separados e mais completos. Após a sangrenta fundação de Roma, Rômulo se tornou o primeiro rei da jovem cidade, e a partir daí, se iniciou a história do Reino de Roma. As únicas histórias sobreviventes sobre a monarquia romana foram escritas centenas de anos após os acontecimentos, escritas principalmente por Lívio, Plutarco e Dionísio de Halicarnasso. Qualquer outro registro foi perdido, provavelmente no saque de Roma pelos gauleses. Os reis, excluindo Rômulo, que, de acordo com a lenda, ocupava o cargo em virtude de ser o fundador da cidade, foram todos eleitos pelo povo de Roma para servir por toda a vida, sem que nenhum dos reis dependesse da força militar para ganhar ou manter o poder. Sempre que um rei morria, Roma entrava em um período de interregno. O poder supremo do Estado seria entregue ao Senado, que era responsável por nomear um novo rei.
O Senado se reuniria e nomearia um de seus próprios membros, o Interrex, para governar por um período de 5 dias com o objetivo de nomear o próximo rei de Roma. Se nenhum rei fosse nomeado ao final de 5 dias, com o consentimento do Senado, o Interrex nomearia outro senador para sucedê-lo por mais 5 dias. Este processo continuaria até que um novo rei fosse eleito. Assim que o Interrex encontrasse um candidato adequado para a realeza, ele o levaria ao Senado, e o Senado o analisaria. Se o Senado aprovasse o candidato, o Interrex convocaria a Assembleia, e seria feita a nomeação do rei. Após a morte de Remo, Rômulo iniciou a construção de fortificações ao redor da cidade, e para aumentar a população, ele permitiu que homens de todas as classes viessem a Roma como cidadãos, incluindo escravos, e homens livres sem distinção alguma. Ele iniciou o estabelecimento de instituições religiosas, legais e políticas da cidade. O reino foi estabelecido por aclamação unânime com ele no comando quando o próprio Rômulo convocou os cidadãos em um conselho para efetivar seu governo. Rômulo estabeleceu o Senado como um conselho consultivo com a nomeação de 100 dos homens mais nobres da comunidade. Esses homens foram chamados de pater, seus descendentes se tornaram os famosos patrícios. Para garantir seu reino, Rômulo expandiu sua influência através da guerra, embora não pelo desejo de possuir mais terras, mas pelo medo de tribos vizinhas tomarem seu ainda pequeno reino. Para dar esposas a seus cidadãos, Rômulo convidou as tribos vizinhas para um festival em Roma, onde os romanos cometeram um sequestro de mulheres jovens entre os convidados. Os números variam de 30 a 683 mulheres raptadas, o que ficou conhecido como o rapto das Sabinas. A guerra eclodiu quando Rômulo recusou a devolver as mulheres. Depois que os sabinos fizeram 3 tentativas fracassadas de invadir os assentamentos nas colinas de Roma, as próprias mulheres intervieram durante a Batalha do Lacus Curtius para dar fim à guerra. Os dois povos estavam agora unidos em um reino unido, com Rômulo, e o rei Sabino Tito Tácio dividindo o trono até o assassinato de Tácio 5 anos depois. Roma começou a prosperar tanto, que em algum momento chegou a ocupar as 7 colinas, devido ao rápido crescimento da cidade. Rômulo reinou por incríveis 37 anos. Segundo a lenda, Rômulo desapareceu aos 54 anos enquanto revisava suas tropas no campo de Marte. Com alguns dizendo que ele subiu para o céu com o deus Marte, essa era a versão mais aceita pelos romanos, que cultuavam Rômulo como uma divindade. Alguns acreditavam que a nobreza o havia assassinado, mas isso foi esquecido depois que um nobre disse que Rômulo tinha vindo a ele em uma visão, e lhe disse que ele era o deus Quirino. Ele se tornou, não apenas um dos 3 grandes deuses de Roma, mas a própria semelhança da cidade. Rômulo havia travado numerosas guerras, estendendo a influência de Roma por toda a região, e seria lembrado para sempre pelos romanos. Uma réplica da cabana de Rômulo foi mantida no centro de Roma até o fim do Império Romano. Numa Pompílio, de origem sabina, foi escolhido como sucessor de Rômulo. Ele não queria aceitar o cargo, mas foi convencido pelo seu pai de que estava fazendo a vontade dos deuses. Ele foi lembrado por sua sabedoria, e seu reinado foi marcado pela prosperidade e pela paz. Ele reformou o calendário romano, ajustando para o ano solar e lunar, também adicionando os meses de janeiro e fevereiro para trazer o número de meses para 12. Numa é conhecido como o mais religioso dos reis, estando acima do próprio Rômulo. Em seu reinado foi construído templos para Vesta, e Jano, ele também consagrou um altar no Capitólio para o deus da fronteira Término, e durante seu governo foi organizado os Flâmines, as Vestais, e os Pontífices de Roma, assim como o Colégio de Pontífices. A lenda conta que durante o reinado de Numa, um escudo de Júpiter caiu do céu com o destino de Roma escrito nele. O rei mandou fazer 11 cópias do escudo, que foram reverenciadas como sagradas pelos romanos. Durante seu reinado, as portas do Templo de Jano estiveram sempre fechadas, para mostrar que Roma estava sempre em paz. Numa era um homem bondoso, e amante da paz, ele ensinou ideias de piedade e de justiça na mentalidade romana. Numa reinou por incríveis 43 anos, tendo um governo marcado pela paz. Túlio Hostílio foi o 3º rei de Roma, e ao contrário de Numa, ficou conhecido por não ter respeito pelos deuses, ele ficou conhecido por ter um espírito de guerreiro, assim como Rômulo. Túlio travou várias guerras contra Alba Longa, Fidenas e Veios, dando a Roma novos territórios e um poder maior.
Foi durante o reinado de Túlio que Alba Longa foi destruída, toda a população da cidade foi escravizada e mandada para Roma. Desta forma, Roma recebeu a hegemonia do Lácio. Túlio foi o responsável pela construção de um novo edifício para o Senado, a Curia Hostilia. Segundo a lenda, Túlio era tão obcecado por glórias, que dedicou grande parte de sua vida à guerra, enfurecendo os deuses, com as divindades jogando uma praga em Roma, que atacou o próprio rei. Quando Túlio chamou Júpiter e implorou ajuda, o deus respondeu com um raio que queimou o rei, e deixou sua casa em cinzas. Terminando com o reinado do rei guerreiro, que reinou durante 32 anos. Com a misteriosa morte de Túlio, os romanos elegeram Anco Márcio como o novo rei. Túlio havia enfurecido os deuses, então eles escolheram Anco pois ele era muito religioso e pacífico, como seu avô, o segundo rei de Roma, Numa Pompílio. Anco só lutou em guerras para defender o território romano, ele também construiu a primeira prisão de Roma, a prisão Mamertina. Além disso ele construiu a primeira ponte sobre o Tibre, a Ponte Sublícia, e o primeiro aqueduto da cidade. Ele melhorou as fortificações para proteger a cidade, e também construiu um porto, além de fábricas de sal, usando o porto para transportar produtos para outros povos. Roma cresceu muito, pois Anco usou a diplomacia para unir as cidades vizinhas menores em aliança com Roma. Assim ele completou a conquista dos latinos, e os levou para o Monte Aventino, formando a classe plebeia dos romanos. Após 24 anos de reinado, Anco morreu provavelmente de morte natural, do mesmo modo que seu avô, sendo lembrado como um dos grandes pontífices de Roma. Ele foi o último dos reis latinos sabinos de Roma. Os romanos cada vez mais aumentavam a sua influência, parecia que o reino de Roma iria prosperar para sempre, mas uma grande reviravolta iria mudar tudo. Até aqui já aprendemos sobre a fundação de Roma, falamos alguns conceitos da monarquia, e sobre os 4 primeiros reis. Hoje iremos falar sobre os últimos 3 reis, e também sobre o fim da monarquia. Então, aprendemos que os reis eram escolhidos pelo Senado, ele não precisaria se preocupar em ser autoritário, e iniciar uma ditadura. O rei tinha suprema autoridade militar, executiva, e judicial através do uso do imperium. Após a morte de Anco, teve o fim dos reis latinos sabinos. Tarquínio Prisco foi o 5º rei de Roma, e o primeiro etrusco. Após ele ir morar em Roma, ganhou o grande respeito do rei Anco, que o adotou como filho. Tarquínio Prisco ascendeu ao trono, travou guerras contra os sabinos e os etruscos, dobrando o território romano, ele conseguiu ganhar grandes riquezas para Roma com os saques obtidos em guerra. Ele adicionou 100 novos membros ao Senado das tribos etruscas conquistadas, elevando o número de senadores para 200. Ele ampliou o tamanho do exército, duplicando o número de efetivos para 6.000 infantes e 600 ginetes. Ele usou os tesouros que havia adquirido com as conquistas para construir grandes monumentos para Roma. Entre estes estavam os grandes sistemas de esgoto de Roma, a Cloaca Máxima, que ele usou para drenar a área pantanosa entre as 7 colinas de Roma. Ali ele iniciou a construção do Fórum Romano. Além disso, é dito que ele foi o responsável pela criação dos Jogos Romanos. Prisco também iniciou grandes projetos de construção, incluindo a Ponte Sublício, o famoso Circo Máximo, o gigante estádio foi feito para corridas de bigas. Ele também iniciou a construção do templo-fortaleza ao deus Júpiter sobre a colina do Capitólio. Mas, antes de ser concluído ele foi morto por um filho de Anco Márcio, após 38 anos como rei. Seu reinado é mais lembrado por introduzir os símbolos romanos de ofícios militares e civis, e o famoso triunfo romano. Prisco foi o primeiro a celebrar um triunfo em Roma. Ele foi substituído por seu genro, Sérvio Túlio, o segundo rei etrusco. Sérvio Túlio travou várias guerras vitoriosas contra povos etruscos. Ele usou o espólio da guerra para construir o primeiro muro ao redor das 7 colinas de Roma, o Pomério. Além de tudo, ele também reorganizou o exército, desenvolveu uma nova constituição, e fez o primeiro censo da história, dividindo a população de Roma em 5 classes censitárias, criando também a Assembleia das Centúrias. As reformas de Sérvio fizeram uma grande mudança na vida romana. Direitos de voto baseados no status socioeconômico, favorecendo as elites. No entanto, com o tempo, Sérvio favoreceu cada vez mais os pobres para obter o apoio da plebe, às vezes à custa dos patrícios.
Após um reinado de 44 anos, Sérvio foi morto em uma conspiração por sua própria filha, Túlia, e seu marido Tarquínio, o Soberbo, que foi seu sucessor no trono. Tarquínio, o Soberbo, foi o sétimo e último rei de Roma. Ele era filho de Prisco e genro de Sérvio. Tarquínio também era de origem etrusca, e foi o mais cruel de todos eles. Ele travou uma série de guerras contra os vizinhos de Roma, garantindo Roma como chefe das cidades latinas. Mas, o reinado de Tarquínio é marcado pelo uso de violência para controlar Roma, e seu desrespeito aos costumes romanos, e ao Senado romano. As tensões chegaram ao limite quando o filho do rei, Sexto Tarquínio, estuprou Lucrécia, esposa e filha de poderosos nobres romanos. Lucrécia contou aos parentes sobre o ataque, e em seguida ela se suicidou para evitar a desonra do acontecido. 4 homens, liderados por Lúcio Júnior Bruto, incitaram uma revolução que destronou e expulsou Tarquínio e sua família de Roma em 509 a.C. Tarquínio governou 25 anos. A imagem de Tarquínio estava tão deteriorada que a palavra rei no futuro de Roma teria um sentido muito negativo, visto que foi um dos motivos da morte de César. Aliás, Marco Júnior Bruto, um dos principais conspiradores do assassinato de César, se dizia ser descendente de Lúcio Júnior Bruto, e por isso ele dizia que era seu destino impedir a volta da monarquia em Roma. Após a queda de Tarquínio, conspirações ocorreriam para tentar o fazer rei novamente, mas elas falhariam. A principal destas conspirações foi interrompida por Horácio Cocles. Ele salvou Roma sozinho, impedindo a queda da cidade. Já fizemos um vídeo sobre ele, vou deixar no card para vocês verem a história completa. Lúcio Júnior Bruto, ao lado de Lúcio Tarquínio Colatino, sobrinho de Tarquínio e viúvo de Lucrécia, se tornaram os primeiros cônsules do novo governo de Roma, marcando o início da República Romana. Um período onde Roma iria realmente iniciar sua expansão, que de uma cidade que lutava pela hegemonia regional, passaria a lutar guerras em 3 continentes. No século VI a.C., vários acontecimentos importantes ocorreram, como a conquista do reino de Judá por Nabucodonosor. Ciro II derrotou os medos, e os persas conquistaram a Babilônia e libertaram os hebreus. É provável que o livro A Arte da Guerra tenha sido escrito nesse século também, além do surgimento da filosofia ocidental. Após a queda da monarquia, os poderes do rei agora seriam dados para 2 cônsules. Os cônsules eram eleitos para um mandato de 1 ano, cada um deveria atuar como um controle sobre seu colega se fosse necessário. Se um cônsul abusasse de seus poderes no cargo, ele poderia ser processado quando seu mandato expirasse. Além disso, um ditador poderia ser escolhido em momentos de instabilidade, para trazer a ordem de volta a Roma. Com Tarquínio falhando na tentativa de voltar ao poder, a República precisou agir, para não ser ameaçada por potências estrangeiras. Por isso, as primeiras guerras da República Romana foram guerras de expansão e de defesa, destinadas a proteger a própria Roma das cidades e nações vizinhas, estabelecendo seu território na região. Os vizinhos de Roma eram cidades e aldeias latinas ou sabinas. Um por um, Roma derrotou tanto os persistentes sabinos quanto as cidades locais, tanto aquelas sob controle etrusco quanto aquelas que haviam rejeitado seus governantes etruscos. Roma derrotou as cidades latinas na Batalha do Lago Regilo, em 496 a.C., também os derrotou na Batalha do Monte Álgido, em 458, e na Batalha de Corbião, em 446. Mas, os romanos sofreram uma grande derrota na Batalha do Cremer em 477, onde lutou contra a mais importante cidade etrusca de Veios, em uma guerra quase lendária. Ao fim destas guerras, Roma havia concluído a conquista de seus vizinhos etruscos e latinos próximos, e também garantiu uma posição defensiva contra a ameaça representada pelas tribos dos Montes Apeninos. Os aristocratas patrícios de Roma eram a força dominante na política e na sociedade. Eles inicialmente formaram um grupo de cerca de 50 grandes famílias, chamadas de gentes, que monopolizaram as magistraturas de Roma, os sacerdócios estaduais e os altos postos militares. A mais poderosa dessas famílias foram a gente Cornélia, seguida pela gente Emília, Cláudia, Fábia e Valéria. Essas famílias tinham grande poder e riqueza, além de uma influência sem igual em Roma. A grande maioria dos cidadãos de Roma eram plebeus, divididos em vários graus sociais.
Eles eram muito importantes para a economia de Roma, como pequenos agricultores, gerentes, artesãos, comerciantes e arrendatários. Além disso, em tempos de guerra, eles podiam ser convocados para o serviço militar. A maioria teve pouca influência política direta sobre as decisões do Senado ou as leis que aprovou, incluindo a abolição da monarquia e a criação do sistema consular. Durante o início da República, a plebe emergiu como um grupo de plebeus auto-organizado e culturalmente distinto, com sua própria hierarquia interna, leis, costumes e interesses. Os plebeus não tinham acesso a altos cargos religiosos e civis, e podiam ser punidos por ofensas contra leis das quais não tinham conhecimento. Para os mais pobres, uma das poucas ferramentas políticas eficazes foi a retirada de trabalho e serviços. Em uma revolta, eles deixariam a cidade em massa e permitiriam que seus superiores sociais se defendessem sozinhos. A primeira secessão ocorreu em 494 a.C., em protesto contra o tratamento abusivo dos ricos durante a fome. O Senado patrício foi obrigado a dar-lhes acesso direto às leis escritas civis, religiosas e ao processo eleitoral e político. Para representar seus interesses, a plebe elegeria tribunos, que eram imunes à prisão arbitrária por qualquer magistrado, e tinham poder de veto sobre a aprovação da legislação. Em 390, várias tribos gaulesas iniciaram uma invasão da Itália, a partir do norte. Os romanos foram alertados sobre a invasão quando uma tribo gaulesa chamada Senones invadiu duas cidades etruscas, bem próximas da zona de influência romana. Essas cidades, dominadas pelos gauleses, pediram ajuda de Roma. Os romanos encontraram os gauleses na Batalha do Rio Alia, por volta de 390. Os gauleses, liderados por seu chefe, Breno, derrotaram o exército romano de aproximadamente 15.000 soldados, perseguiram os romanos em fuga de volta a Roma, e saquearam a cidade. Após a humilhação, os romanos não desistiriam, e iriam conseguir expulsar os gauleses de suas terras. Foi nesses eventos anteriores que Marco Fúlio Camilo recebeu o apelido de o segundo fundador de Roma, devido à sua importância para a continuação da existência da cidade. De 343 a 341, os romanos venceriam duas batalhas contra os samnitas, mas, devido a outras guerras, os romanos não conseguiram efetivar seu domínio sobre eles. Na Guerra Latina, de 340 a 338, Roma derrotou uma coalizão de latinos nas batalhas do Vesúvio e do Trifanum. Os latinos se renderam ao poder romano. A Segunda Guerra Samnita começou em 327. É engraçado imaginar que nessa época, Alexandre, o Grande estava vivo, fazendo suas conquistas na Ásia, até 323, o ano de sua morte. Em 321 ocorreria a famosa humilhação da Batalha das Forças Caudinas, onde os romanos seriam forçados a se render covardemente. Mas a partir de 314, a sorte mudou para o lado romano. A guerra terminou com a derrota samnita na Batalha de Bovianum, em 305 a.C. No próximo ano, Roma anexou a maior parte do território samnita, e começou a estabelecer colônias por lá. Mas em 298 os samnitas se rebelaram, e derrotaram o exército romano, na Terceira Guerra Samnita. Após esse sucesso, eles formaram uma coalizão com vários inimigos de Roma. No entanto, os romanos sairiam como vencedores em 290. Em 282 os romanos acabariam também com a influência etrusca de uma vez por todas. Agora os romanos estariam livres para avançar pela península. No século IV, os plebeus aos poucos obtiveram igualdade política com os patrícios. Essa ascensão se iniciou em 400, quando foram eleitos os primeiros tribunos consulares plebeus. A partir daí, vários plebeus seriam eleitos nas próximas décadas. Não sabemos ao certo como os plebeus conseguiram essa ascensão do nada, mas isso mudaria Roma. Durante o início da República, os senadores eram escolhidos pelos cônsules entre seus partidários. Antes de 312, Alex Ovinia passou esse poder para os censores, que só podiam destituir senadores por má conduta, nomeando-os vitalícios. Essa lei aumentou muito o poder do Senado, que agora estaria protegido da influência dos cônsules, assim o Senado se tornou a principal parte do governo.
Em 312, seguindo esta lei, o patrício Apio Cláudio Cego nomeou muitos novos senadores para preencher o novo limite de 300 membros, incluindo descendentes de libertos, o que gerou um grande escândalo. Ele também incorporou esses libertos nas tribos rurais. Suas reformas tribais foram, no entanto, retiradas pelos censores seguintes. Apio Cláudio Cego também criou um grande projeto de construção, construindo o primeiro aqueduto, o Água Ápia, e a primeira estrada romana, a Via Ápia. Em 300, foi feita a Lex Ogunia, que criou 4 pontífices plebeus, igualando assim o número de pontífices patrícios, e 5 álgures plebeus, superando os 4 patrícios no colégio. Sendo assim, o conflito das ordens terminou com a última secessão da plebe por volta de 287. Os detalhes não são conhecidos com precisão, pois os livros de Lívio sobre o período foram perdidos, mas parece que a plebe se revoltou com a distribuição das terras conquistadas dos samnitas. Um ditador chamado Quinto Hortêncio aprovou a Lex Hortência, tornando os plebiscitos obrigatórios para todos os cidadãos, ao mesmo tempo que tirava qualquer necessidade de aprovação prévia do Senado. As assembleias populares eram agora soberanas, isso pôs fim à crise e à agitação plebeia por 150 anos. Tudo isso foi uma grande vitória política da rica elite plebeia que explorou as dificuldades econômicas da plebe para seu próprio benefício. Como resultado do fim do monopólio patrício sobre as magistraturas superiores, muitas pequenas gentes patrícias desapareceram na história durante os séculos IV e III devido à falta de cargos disponíveis. No início do século III, Roma havia se tornado a maior potência da Itália, mas ainda não havia entrado em guerra com nenhuma potência militar dominante do Mediterrâneo. Ou seja, Cartago e os poderosos reinos gregos. Mas isso logo mudaria. Em 282 a.C., vários navios de guerra romanos entraram no porto de Tarento. Eles estavam indo para ajudar uma cidade aliada, mas passando por ali eles haviam quebrado um tratado entre Roma e a cidade grega, que proibia a passagem de navios romanos por lá. Isso levou a uma reação violenta dos democratas tarentinos, que afundaram alguns navios romanos. Os embaixadores romanos foram enviados para investigar o ocorrido, mas foram insultados, e a guerra foi logo declarada. Nessa situação sem saída, os tarentinos, aliados com os lucanianos e samnitas, pediram ajuda do rei Pirro, ambicioso rei do Épiro, pedindo a ele ajuda militar. Pirro era primo de Alexandre, o Grande, ele estava querendo construir um poderoso império no Mediterrâneo Ocidental, e viu o pedido de Tarento como uma oportunidade perfeita para iniciar esse objetivo. Pirro e seu exército de mais de 25.000 homens, acompanhados por 20 elefantes de guerra, desembarcaram na Itália em 280. Públio Valério Levino, o cônsul enviado para enfrentar o rei, rejeitou as ofertas de negociação de Pirro, pois os romanos tinham mais soldados, e lutavam em solo italiano, eles estavam confiantes da vitória. No entanto, os romanos foram derrotados em Heracleia, principalmente porque a cavalaria romana se assustou com os elefantes de guerra, algo inédito para eles. Pirro então partiu para Roma. É provável que ele não queria cercar a cidade, ele queria que os aliados etruscos de Roma desertassem para seu lado, algo muito parecido com a estratégia de Aníbal. No entanto, os romanos conseguiram firmar acordos de paz no norte, assim eles tinham mais reforços para ir para o sul. Pirro agora estava em perigo de ser flanqueado por 2 exércitos consulares. Ele então partiu para Tarento. Seu conselheiro, o orador Cinéias, fez uma oferta de paz para o Senado romano, pedindo a Roma que devolvesse a terra que conquistou dos samnitas e lucanianos, e que também libertasse as cidades gregas sob seu controle. A oferta foi rejeitada depois que Apio Cláudio Cego falou contra essa oferta em um grande discurso, que foi o mais antigo registrado na época de Cícero. Em 279, Pirro confrontou os cônsules Públio Décio Mus e Públio Sulpício Saverião na Batalha de Asculo, que permaneceu como um impasse durante 2 dias. Isso mudou quando Pirro atacou no corpo a corpo, e saiu como vencedor da batalha, mas ele pagou um preço muito alto, perdendo um grande número de tropas. Foi ali onde ele teria dito a sua famosa frase: "Se formos vitoriosos em mais uma batalha contra os romanos, estaremos totalmente perdidos." Ele escapou desse impasse italiano respondendo a um pedido de ajuda de Siracusa, onde o tirano Toenon estava lutando contra uma invasão de Cartago. Pirro não podia deixar os cartagineses tomarem toda a ilha. Se isso ocorresse,
iria atrapalhar suas ambições no Mediterrâneo Ocidental, por isso Pirro declarou guerra contra eles. No início, sua campanha na Sicília foi um triunfo fácil, ele foi recebido como um libertador em todas as cidades gregas em seu caminho, recebendo até o título de rei da Sicília. Os cartagineses abandonaram o cerco de Siracusa antes de sua chegada, mas ele não pôde os expulsar completamente da ilha. Seu governo rígido, juntamente com o assassinato de Toenon, em quem ele não confiava, logo levou a uma grande antipatia entre os sicilianos, levando algumas cidades até mesmo a desertar para Cartago. Por isso em 275, Pirro deixou a ilha antes de enfrentar uma rebelião em grande escala. Ele retornou à Itália, onde seus aliados samnitas estavam à beira de perder a guerra, apesar de uma vitória nas colinas de Cranita. Pirro novamente enfrentou os romanos na Batalha de Benevento. Desta vez, o cônsul Mânio Cúlio Dentato até mesmo capturou 8 elefantes. Com esse grande impasse, Pirro foi embora da Itália, mas deixou uma guarnição em Tarento, para travar uma campanha vitoriosa na Grécia contra Antígono II Gonatas da Macedônia. A morte de Pirro em Argos em 272 fez com que Tarento se rendesse aos romanos. Agora eles tinham uma grande reputação por todo o Mediterrâneo, e daí para frente eles seriam quase imparáveis, principalmente por conseguirem parar um grande general, que é subestimado por muitos, mas que na verdade era um grande comandante, que segundo algumas fontes, Aníbal considerava o segundo melhor general de seu tempo, atrás apenas de Alexandre, o Grande. Roma agora estava se tornando uma potência bem conhecida no Mediterrâneo, e isso uma hora ou outra faria com que eles entrassem em conflito com outras grandes potências, como no caso de Cartago. Roma e Cartago tinham uma relação muito boa, mas devido ao interesse de ambos isso logo mudaria. O clima entre os dois era tão bom que, segundo Políbio, 3 tratados foram feitos entre os dois povos. O primeiro sendo do primeiro ano da República, e o segundo de 348. O último tratado foi uma aliança contra o rei Pirro. Mas após a partida de Pirro, a situação mudou rapidamente. Entre 288 e 283, a cidade de Messina, na Sicília, foi capturada pelos Mamertinos. Eles eram um grupo de mercenários que já tinham sido contratados por Agatocles de Siracusa. Eles saquearam os arredores da cidade até que Herão II, o novo tirano de Siracusa, os derrotou. Cartago não podia deixar que os Mamertinos tomassem Messina, pois assim a sua influência seria abalada. Sendo assim, os mamertinos restantes apelaram aos romanos para que pudessem recuperar sua independência. O Senado romano estava dividido, e em dúvida se iriam ajudar ou não, pois eles sabiam que se ajudassem os mamertinos a guerra contra Cartago se iniciaria, já que a Sicília estava na esfera de influência de Cartago, e os tratados proibiam que os romanos entrassem lá. Apio Cláudio Cáldice foi o maior apoiador da guerra, e iniciou uma assembleia popular em busca de apoio para a guerra, prometendo saques para os participantes. Depois que a Assembleia oficializou uma aliança com os mamertinos, Cláudio Cáldice foi enviado para atravessar o estreito e socorrer os mamertinos. Os romanos se saíram bem, e a cidade de Messina logo foi capturada, e em resposta a isso, Siracusa e Cartago, que estavam em conflito durante séculos, formaram uma aliança para combater a invasão, e cercaram Messina. Cláudio Cáldice foi esperto, e derrotou Hierão e Cartago separadamente. O sucessor de Cláudio, Mânio Valério Máximo Corvino Messala, chegou com um forte exército de 40.000 soldados, que logo conquistou o leste da Sicília, o que fez com que Hierão mudasse sua lealdade, e iniciasse uma aliança com Roma. Em 262 a.C., os romanos foram para a costa meridional e cercaram Agrigento. Para acabar com o cerco, Cartago enviou reforços, e com esses reforços foram 60 elefantes de guerra, mas mesmo assim eles perderam a batalha. Entretanto, Roma não poderia tomar toda a Sicília devido à superioridade naval de Cartago, que os impedia de cercar e tomar as cidades costeiras, que podiam receber suprimentos pelo mar. Os romanos nem mesmo tinham uma marinha de guerra, apenas alguns poucos navios como os que foram afundados pelos tarentinos, e eles precisariam de experiência e tecnologia para construir navios de guerra para enfrentar a marinha cartaginesa. Usando um navio cartaginês capturado como projeto, Roma lançou um grande programa de construção de navios, e construiu 100 quinquerremes em apenas 2 meses, um feito incrível. Eles também inventaram um novo dispositivo, o Corvo, um mecanismo de luta que permitia que sua tripulação embarcasse em um navio inimigo.
Gneu Cornélio Cipião Azina, cônsul para 260, teve a honra de ser o primeiro a liderar a frota, no entanto ele perdeu a primeira batalha naval para Aníbal Giscão em Lipara. Mas ao mesmo tempo Caio Duílio teve uma grande vitória em Milazzo, onde ele destruiu 44 navios, e foi o primeiro romano a receber um triunfo naval, que também incluiu prisioneiros cartagineses pela primeira vez. Embora Cartago tenha saído com a vitória em terra nas termas na Sicília, o Corvo fez os romanos invencíveis na água. O cônsul Lúcio Cornélio Cipião, irmão de Cipião Azina, capturou a Córcega em 259, e seus sucessores venceram várias batalhas navais de 258 a 256 a.C. Querendo acelerar o fim da guerra, os cônsules de 256 decidiram levar a guerra para a África, na terra natal de Cartago. O cônsul Marco Atílio Régulo desembarcou na península de Cabo Bom com cerca de 18.000 soldados. Ele capturou a cidade de Aspis, repeliu o contra-ataque de Cartago em Hades e conquistou Tunis. Os cartagineses supostamente pediram por paz, mas as condições romanas eram tão pesadas que os cartagineses decidiram continuar a guerra. Cartago então contratou mercenários espartanos, liderados por Xantipo, para liderar suas tropas. Em 255, o general espartano marchou contra Régulo, que ainda estava acampado em Tunis. O romano logo aceitou a batalha para evitar dividir a glória com seu sucessor. No entanto, a planície próxima de Tunis favoreceu os elefantes púnicos, que esmagaram a infantaria romana na planície de Bagradas. Apenas 2.000 soldados romanos escaparam. Os romanos, entretanto, obtiveram uma nova vitória naval no Cabo Ecnomo, derrotando Amílcar Barca e Anão, o Grande. Os romanos capturaram 114 navios de guerra. Este sucesso foi estragado por uma tempestade que aniquilou a vitoriosa marinha. 184 navios de 264 afundaram, 25.000 soldados e 75.000 remadores morreram afogados. Outra catástrofe semelhante ocorreu em 253, onde 150 navios afundaram com sua tripulação. Esses desastres impediram qualquer campanha significativa entre 254 e 252. O Corvo parou de ser usado após essas catástrofes, pois é dito que ele prejudicou a navegação. As hostilidades na Sicília retornaram em 252, com a captura das termas pelos romanos. Cartago respondeu no ano seguinte, cercando Lúcio Cecílio Metelo, que detinha Panormus, atual Palermo. O cônsul havia cavado trincheiras para enfrentar os elefantes, que uma vez feridos, eles se voltavam contra seu próprio exército. Isso fez com que os romanos conseguissem uma grande vitória, e Metelo exibiu algumas feras capturadas no Circo Máximo. Os romanos então cercaram as últimas fortalezas cartaginesas na Sicília, Marsala e Drépano, mas essas cidades eram inconquistáveis por terra. Públio Clódio Pulcro, o cônsul de 249, imprudentemente tentou atacar Drépano por mar, mas sofreu uma terrível derrota. Seu colega Lúcio Júnior Pulo também perdeu sua frota em Marsala. Sem o Corvo, os navios romanos perderam sua vantagem. Nesse momento ambos os lados estavam esgotados e não podiam realizar grandes campanhas. O número de cidadãos romanos convocados para a guerra foi alto. Tanto Roma, quanto Cartago haviam perdido muitos soldados. A única atividade militar durante um grande período foi o desembarque na Sicília de Amílcar Barca em 247, que atacou os romanos com um exército mercenário. Incapaz de tomar as fortalezas púnicas na Sicília, Roma tentou decidir a guerra no mar, e construiu uma nova marinha, graças ao empréstimo obrigatório dos ricos. Em 242, 200 quinqueremes sob o cônsul Caio Lutácio Cátulo bloquearam Drepana. A frota de resgate de Cartago chegou no ano seguinte, mas foi derrotada por Cátulo. Exaustos e incapazes de trazer suprimentos para Sicília, os cartagineses pediram a paz. Cátulo e Amílcar negociaram um tratado, que foi um pouco mole com Cartago, mas o povo romano recusou, e impôs condições mais pesadas. Cartago teve que pagar 1.000 talentos na hora, e 2.200 em 10 anos, e sair da Sicília. A multa foi tão alta que Cartago não conseguiu pagar os mercenários de Amílcar, que haviam sido enviados de volta à África. Eles se revoltaram durante a Guerra dos Mercenários, que Cartago suprimiu com grande dificuldade. Enquanto isso, Roma aproveitou uma revolta semelhante na Sardenha para tomar a ilha de Cartago, em violação do Tratado de Paz.
Essa facada nas costas levou a uma amargura permanente em Cartago, que iria implorar por vingança, e o filho de Amílcar Barca seria o responsável por levar a espada contra o destino de Roma. Agora, após vencer a guerra contra a maior potência do Mediterrâneo Ocidental, os romanos ficaram ainda mais fortes e influentes, mas a fúria de Aníbal faria com que eles pagassem um preço muito alto por isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre a Primeira Guerra Púnica, um tema completo. Qualquer coisa deixem nos comentários. Os romanos haviam vencido a sua maior guerra até então, e agora iriam se preocupar em administrar seu território, e defender sua fronteira norte contra os insubres e os boios. Ao mesmo tempo, Cartago tinha se recuperado das perdas da guerra, e logo lançou uma campanha na lucrativa Espanha, um território muito rico em prata, e assim compensando a perda da Sicília e da Sardenha, uma nova disputa logo se iniciaria no Mediterrâneo Ocidental, onde dois gênios militares iniciariam uma das maiores rivalidades da história, Cipião Africano e Aníbal Barca. A campanha inicial de Cartago para conquistar o sul da Espanha foi comandada por Amílcar Barca, o famoso comandante da Primeira Guerra Púnica. Ele, entretanto, morreu em 228, e foi substituído por seu genro, Asdrúbal, o Belo, o fundador de Nova Cartago, e os três filhos de Amílcar, Aníbal, Asdrúbal e Mago, o sucederam. A rápida expansão de Cartago preocupou Roma, que fez um tratado com Asdrúbal em 226, com o tratado Cartago não poderia atravessar o rio Ebro. Entretanto, a cidade de Sagunto, localizada no sul do Ebro, pediu ajuda de Roma em 220 para atuar como árbitro durante uma crise civil. Aníbal negou os direitos romanos sobre a cidade, e a cercou em 219. Os Cornélios e os Emílios consideraram a captura de Sagunto um motivo para declarar guerra, apesar da tentativa de Fábio Máximo de negociar. Uma embaixada com um ultimato foi enviada a Cartago, pedindo ao Senado que condenasse os atos de Aníbal. Cartago recusou, iniciando a Segunda Guerra Púnica. O plano romano era levar a guerra para fora da Itália, enviando os cônsules Públio Cornélio Cipião para a Espanha, e Tibério Sempronio Longo para a África. Se no início da Primeira Guerra os cartagineses tinham a vantagem naval, na Segunda Guerra os romanos tinham o controle do mar, e por isso Cartago teria que atacar por terra. O plano de lutar fora da Itália foi frustrado pela ousada marcha de Aníbal. Em 218, ele cruzou o Ebro com um grande exército de cerca de 100.000 soldados e 37 elefantes. Ele faria sua lendária travessia pelos Alpes, onde perderia quase metade de suas tropas, mas agora podia contar com a ajuda dos boios e insubres, que ainda estavam em guerra com Roma. Já fiz um vídeo completo sobre a história de Aníbal, vou deixar o link aqui. Públio Cipião, que não havia conseguido bloquear Aníbal no Ródano, enviou seu irmão mais velho, Cineu Cornélio Cipião Calvo, com a maior parte de seu exército para a Espanha, seguindo o plano inicial, e logo depois ele voltou para a Itália com as tropas, para lutar contra Aníbal na Itália, mas foi derrotado e ferido. Aníbal marchou para o sul e conquistou 3 extraordinárias vitórias. A primeira foi às margens do Trébia, em dezembro de 218. Onde derrotou outro cônsul, Sempronio Longo, com a ajuda de seu irmão Mago, que tinha se escondido junto com algumas tropas de elite atrás das legiões, e as atacou pelas costas enquanto eles estavam lutando contra Aníbal. Dos 42.000 soldados de Roma, de 26 a 32.000, foram mortos ou capturados. Aníbal então devastou ao redor da cidade de Arezzo, com a intenção de chamar o novo cônsul, Caio Flamínio, para uma emboscada, no lago Trasimeno. Ele tinha escondido suas tropas nas colinas ao redor do lago, e atacou Flamínio quando ele foi encurralado na margem. Esta armadilha inteligente resultou na morte do cônsul, e na destruição completa de seu exército de 30.000 soldados. Em 216, os novos cônsules Lúcio Emílio Paulo e Caio Terêncio Varrão reuniram um exército gigante, com 8 legiões, cerca de 80.000 soldados, querendo esmagar Aníbal de uma vez por todas. Os romanos tinham o dobro de soldados, e enfrentaram Aníbal, que estava acampado em Canas, na Apulia. Mesmo com sua desvantagem numérica, Aníbal usou sua cavalaria pesada númida para derrotar as alas romanas, encurralando o exército romano, e os destruindo. De 45 a 60.000 romanos foram mortos em Canas, com mais 10.000 capturados. Lúcio Emílio Paulo foi morto, junto com 80 senadores, para muitos a pior derrota da história de Roma.
pois com essa perca tão grande os romanos ficaram quase sem exército na Itália, uma grande parte da população masculina de Roma já havia sido morta, e mesmo assim Aníbal parecia imparável. É provável que qualquer outra nação teria se rendido, mas os romanos eram diferentes de qualquer outro povo. Logo depois, os boios emboscaram o exército do cônsul eleito para 215, Lúcio Postúmio Albino, que morreu com todo o seu exército de 25.000 homens na emboscada da Floresta Litana. Essas derrotas levaram a uma onda de deserção entre os aliados romanos. Na Macedônia, Filipe V fez uma aliança com Aníbal para tomar a Ilíria e a área ao redor de Epidamnos, ocupada por Roma. Seu ataque à Polônia iniciou a Primeira Guerra Macedônica. Em 215, Hierão II de Siracusa morreu de velhice, e seu jovem neto, Hierônimo de Siracusa, acabou com a longa aliança com Roma para ficar do lado de Aníbal. Em meio à crítica situação romana, a estratégia agressiva contra Aníbal foi abandonada em favor de táticas defensivas que evitavam o confronto direto com ele. Finalmente eles decidiram seguir a estratégia de Fábio Máximo, a famosa estratégia fabiana, assim Fábio ficaria conhecido como o escudo de Roma. Essa estratégia levou a uma lenta reconquista dos territórios perdidos, já que Aníbal não poderia estar em todos os lugares para os defender, inclusive a falta de soldados foi um dos motivos de Aníbal não cercar Roma. Mesmo permanecendo invencível no campo de batalha, derrotando todos os exércitos romanos em seu caminho, Aníbal não conseguiu impedir Cláudio Marcelo, a espada de Roma, de capturar Siracusa em 212 após um longo cerco. Ele também não impediu a queda de suas bases em Capua e Tarento em 211 e 209. Na Espanha, a situação era muito melhor para Roma. A campanha foi comandada principalmente pelos irmãos Cipiões, que ganharam as batalhas de Cissa em 218, logo após a partida de Aníbal, e Dertosa, contra Asdrúbal em 215, o que lhes permitiu conquistar a costa leste da Espanha. Em 211, no entanto, Asdrúbal e Mago Barca atacaram os romanos e seus aliados na Batalha do Alto Betis, onde os irmãos Cipiões morreram. O filho de Públio, o futuro Cipião africano, foi eleito com um procônsul especial para liderar a campanha hispânica. Ele logo mostraria suas excelentes habilidades como general, vencendo uma série de batalhas com táticas inovadoras. Em 209, ele tomou Nova Cartago, a principal base púnica na Espanha. Depois ele derrotou Asdrúbal na Batalha de Bécula em 208 a.C. Após ser derrotado, Cartago ordenou que Asdrúbal reforçasse seu irmão na Itália. Como não podia usar navios, seguiu o mesmo caminho que seu irmão pelos Alpes, mas os romanos desta vez estavam preparados. Os cônsules Marco Lívio Salinador e Caio Cláudio Nero aguardavam ele, e o derrotaram na Batalha do Metauro, onde Asdrúbal foi morto. Esse foi o ponto de virada da guerra. A Batalha de Atrito realmente funcionou bem, as tropas de Aníbal agora estavam exaustas. Na Grécia, Roma parou Filipe V sem muitos esforços, estabelecendo uma aliança com a Liga Etólia, Esparta e Pérgamo, o que impediu Filipe de ajudar Aníbal. A guerra com a Macedônia resultou no Tratado da Fenícia, assinado em 205. Na Espanha, Cipião seguiu com sua campanha vitoriosa, e colocou um fim à ameaça púnica na península. Eleito cônsul em 205, ele convenceu o Senado a cancelar a estratégia fabiana e invadir a África com o apoio do rei Númida Masinissa, que havia se unido a Roma. Cipião desembarcou na África em 204. Ele capturou Utica, e depois venceu a Batalha das Grandes Planícies, o que levou Cartago a chamar Aníbal de volta e iniciar negociações de paz com Roma. As negociações fracassaram, e com a chegada de Aníbal os cartagineses decidiram continuar a guerra. Aníbal foi enviado para enfrentar Cipião em Zama. Cipião, com uma brilhante tática, e com a ajuda da cavalaria pesada de Masinissa, derrotou o lendário general cartaginês em Zama. Derrotado pela primeira vez, Aníbal convenceu o Senado cartaginês a pagar a indenização de guerra, que era ainda mais dura do que a de 241, 10.000 talentos em 50 parcelas. Além disso, Cartago teve que ceder todos os seus elefantes, toda a sua frota, exceto 10 triremes, todas as suas posses fora de seu território central na África, e não poderia declarar guerra sem autorização romana. Com isso, Cartago foi condenada a ser uma potência menor, enquanto Roma se recuperava de uma situação de desespero para dominar o Mediterrâneo Ocidental.
Mesmo assim, o nome de Aníbal assombraria Roma por séculos, levando os senadores em momentos de crise a dizer a seguinte frase: Aníbal está às portas. Roma agora havia se tornado a maior potência de todo o Mediterrâneo, e isso faria com que os romanos tivessem que intervir em outros países em favor de sua hegemonia, como foi o caso da Grécia. O esforço de Roma em sua longa e sangrenta guerra contra Cartago deu uma chance para Filipe V da Macedônia tentar estender seu reino para o oeste. O rei Filipe até mesmo enviou embaixadores e fez uma aliança com o general Aníbal, prometendo enviar ajuda para o general cartaginês durante a Segunda Guerra Púnica. Entretanto, os romanos descobriram o acordo quando os emissários de Filipe foram capturados pela marinha romana. Os romanos ficaram furiosos, mas, devido à sua desgastante guerra na Itália contra Aníbal, não puderam fazer mais do que enviar alguns soldados para distrair Filipe e impedir que ele mandasse recursos e tropas para a Itália. Os romanos facilmente alcançaram seu objetivo, assim eles conseguiram impedir a ajuda que Filipe prometeu a Aníbal, e ao mesmo tempo alcançou um tratado de paz com a Macedônia, o Tratado da Fenícia em 205 a.C., além de fazer alianças com a Liga Etólia, Esparta e Pérgamo. O século IV a.C. viu o mundo grego sendo dominado pelos três principais reinos sucessores do Império de Alexandre o Grande: o Egito Ptolomaico, a Macedônia e o Império Seleucida. Em 202, uma crise interna levou ao enfraquecimento do Egito, diminuindo o equilíbrio de poder entre os estados sucessores. A Macedônia e o Império Seleucida então planejaram uma aliança para conquistar e dividir o Egito. Com medo da situação cada vez mais instável, vários pequenos reinos gregos enviaram embaixadores a Roma para buscar uma aliança, pois eles sabiam que os únicos que poderiam parar as potências helênicas eram os romanos. A diplomacia foi bem sucedida, mesmo que antes, os romanos se mostravam contra uma intervenção na Grécia. Como podemos ver, foram os próprios gregos que pediram uma intervenção romana. A nossa fonte, as obras sobreviventes de Políbio, não declaram a razão de Roma se envolver no conflito. Roma enviou a Filipe um ultimato para parar suas campanhas contra os novos aliados gregos de Roma. Duvidando da força romana, devido à participação de Roma na Primeira Guerra Macedônia, Filipe ignorou o ultimato. Roma então enviou um exército de aliados romanos e gregos, dando início à Segunda Guerra Macedônia. Apesar de seus sucessos anteriores contra os gregos e o impasse contra Roma, o exército de Filipe caiu sob a pressão do exército romano e grego. E em 197, os romanos derrotaram decisivamente Filipe na Batalha de Cinocéfalos, e Filipe foi forçado a desistir de suas recentes conquistas gregas. Os romanos declararam a paz dos gregos. Eles achavam que a derrota de Filipe significava que a Grécia ficaria estável. O exército romano então se retirou inteiramente da Grécia, mantendo pouco contato com seus aliados gregos. Com o Egito e a Macedônia enfraquecidos, o Império Seleucida fez campanhas cada vez mais agressivas e bem-sucedidas para conquistar todo o mundo grego, pois com a derrota de Filipe, a Macedônia ficou muito fragilizada, não tendo mais nenhum rival à altura do Império Seleucida. Por isso, não apenas os aliados gregos de Roma pediram ajuda, mas até o próprio rei Filipe buscou uma aliança com Roma para lutar contra os Seleucidas. A situação piorou depois que Aníbal se tornou conselheiro militar do imperador Seleucida, Antíoco III, o Grande, e os romanos acreditavam que os dois planejavam a conquista não apenas da Grécia, mas da própria Roma. Os Seleucidas haviam se tornado de longe o reino sucessor mais poderoso. Ele dominava grande parte do antigo Império Persa, e tinha a maior parte do Império de Alexandre sob seu controle, e com dois grandes comandantes como Aníbal e Antíoco, qualquer nação poderia ser derrotada. Pensando no pior, os romanos iniciaram uma grande mobilização, deixando a Espanha e a Gália recentemente pacificadas quase desprotegidas. O temor era tanto, que eles até fizeram uma grande guarnição na Sicília, para caso os Seleucidas chegassem à Itália. Os aliados gregos de Roma também sentiram um grande temor, principalmente porque eles ignoraram Roma nos anos após a Segunda Guerra Macedônia, mas agora, devido ao perigo, eles seguiram Roma novamente pela primeira vez desde aquela guerra. Uma grande força greco-romana foi enviada sob o comando do grande herói da Segunda Guerra Púnica, Cipião Africano, ao lado de seu irmão, e logo foram para a Grécia, iniciando a Guerra Romano-Seleucida, iniciada em um momento em que boa parte da Grécia já estava nas mãos de Antíoco.
Após a campanha inicial que mostrou sérias fraquezas seleucidas, os seleucidas tentaram virar a força romana contra eles na Batalha das Termópilas, tentando repetir o que os espartanos e outros gregos haviam feito séculos antes. Mas a estratégia não adiantou, os romanos venceram a batalha, e os seleucidas foram forçados a sair da Grécia. Os romanos perseguiram os seleucidas cruzando o Helesponto, que marcou a primeira vez em que um exército romano entrou na Ásia. O confronto decisivo foi travado na Batalha de Magnésia, com uma vitória definitiva de Roma, onde o irmão de Cipião africano, Lúcio Cornélio Cipião, ficaria conhecido como Cipião Asiático, o grande herói da guerra. Os seleucidas pediram a paz, e Roma fez com que eles desistissem de suas recentes conquistas gregas. Mesmo ainda controlando grande parte do antigo território, essa derrota marcou o declínio dos seleucidas. A partir dessa guerra, eles começariam a enfrentar adversários cada vez mais agressivos, como os partos no leste, e no oeste os gregos. O Império Seleucida se desintegrou completamente ao longo do século seguinte. Após Magnésia, Roma novamente saiu da Grécia, pensando que a falta de uma grande potência grega garantiria uma paz estável. Mas, isso seria exatamente o contrário, e os romanos nos próximos anos seriam obrigados a entrar novamente em uma série de conflitos, onde os seus veteranos teriam que lutar até se esgotarem ao máximo, devido à falta de jovens disponíveis para a guerra. Roma mais uma vez se mostrou poderosa no campo de batalha, e agora se firmava de vez como a maior potência do Mediterrâneo. Após as guerras contra a Macedônia, e posteriormente contra o Império Seleucida, os romanos agora eram verdadeiramente a maior potência de todo o Mediterrâneo, mas, apesar de não terem vontade de permanecer na Grécia, os romanos logo teriam que voltar, e viriam que o único jeito da Grécia ficar em paz, era com a conquista romana. O rei Filipe se tornou um importante aliado de Roma, mas, após a sua morte em 179 a.C., ele foi substituído por seu talentoso e ambicioso filho, Perseu, que assumiu o trono, e logo mostrou seu interesse em conquistar a Grécia. Com os aliados gregos de Roma estando mais uma vez sendo atacados e invadidos, os romanos declararam guerra contra a Macedônia novamente, dando início à Terceira Guerra Macedônia. No início, Perseu se mostrou um talentoso comandante, assim como seu pai, tendo um sucesso inicial. Roma então respondeu enviando um poderoso exército de veteranos. Este segundo exército consular derrotou decisivamente os macedônios na Batalha de Pydna, em 168 a.C., a Macedônia se rendeu, e os romanos saíram vitoriosos em mais uma guerra. Os romanos finalmente perceberam que a Grécia nunca ficaria em paz se fosse largada à própria sorte, e por isso Roma criou seu primeiro ponto de apoio permanente no mundo grego, e dividiu a Macedônia em 4 repúblicas clientes. Mesmo assim, a revolta na Macedônia continuou. A Quarta Guerra da Macedônia, de 150 a 148 a.C., foi travada contra um pretendente macedônio ao trono, que estava novamente desestabilizando a Grécia ao tentar restabelecer o antigo reino da Macedônia. Os romanos derrotaram rapidamente os macedônios na Segunda Batalha de Pydna. Com a vitória, os romanos finalmente anexaram o território da Macedônia. A Liga Aquia, percebendo que os romanos queriam formar uma permanência fixa na Grécia, se reuniu em Corinto e declarou guerra contra Roma. Eles foram rapidamente derrotados em 146, no mesmo ano da destruição de Cartago. Corinto foi cercada e destruída, o que fez com que a Liga se rendesse. Depois de quase um século de intervenção constante da crise na Grécia, que sempre levou à instabilidade interna e à guerra quando Roma se retirou, os romanos então decidiram dividir a Macedônia em 2 novas províncias romanas diretamente administradas, a Acaia e a Macedônia. Com isso Roma agora tinha o controle de toda a Macedônia e de toda a Grécia. Mesmo sem ter desejado por isso, eles se viram cada vez mais afundados nos problemas do mundo grego, e ao perceberem que a Grécia nunca ficaria em paz, Roma então os anexou, e resolveu o problema, pois a Grécia fez parte do Império Romano por séculos. Roma já havia se tornado a nação mais poderosa de todo o Mediterrâneo. Agora, ainda mais do que antes, eles teriam que intervir cada vez mais em assuntos estrangeiros, e por isso eles se viram envolvidos em várias guerras, e por fim eles acabaram anexando a Macedônia e a Grécia. Mas, o mais poderoso rival de Roma estava renascendo, e alguns romanos viriam essa oportunidade como a hora certa para acabar de vez com Cartago. Apesar de que Cartago nunca mais foi poderoso militarmente depois de Aníbal, eles se mostraram os melhores comerciantes do mundo antigo, e estavam crescendo rapidamente, e isso incomodou muitas pessoas em Roma.
Principalmente Catão, o velho, que ao fim de cada discurso no Senado ele dizia: Cartago precisa ser destruída. Se aproveitando da riqueza de Cartago, os númidas, que eram aliados de Roma, atacaram e roubaram os mercadores cartagineses. Durante o Tratado de Paz da Segunda Guerra Púnica, Roma proibiu Cartago de declarar guerra sem o consentimento romano, e jamais poderia lutar contra um aliado de Roma. Durante 3 anos o Senado cartaginês implorou para Roma o direito de defesa, mas sempre foi ignorado pelos romanos, até que os cartagineses então resolveram reagir. Com a reação de Cartago, foi criado o pretexto que Roma precisava para declarar guerra. Alguns dizem que alguns senadores romanos estavam por trás das ordens de saque. No ano 149 a.C., as legiões cercaram a cidade de Cartago. O cerco durou 3 anos, segundo diz a lenda. O conflito foi tão duro que as mulheres cartaginesas cortavam os cabelos para fazer corda e seus defensores lutavam dia e noite para defender sua cidade. Em 146 as legiões conseguiram passar pelos muros da cidade, mesmo assim eles tiveram que lutar ferozmente para vencer a resistência, pois os cartagineses venderam caro cada metro quadrado. Mas os romanos comandados por Cipião Emiliano, neto adotivo de Cipião Africano, conseguiram avançar e conquistar toda a cidade. O Senado romano deu permissão para que os soldados romanos saqueassem todas as riquezas de Cartago, e logo após isso, Cipião Emiliano ordenou a destruição completa da cidade. Os sobreviventes foram escravizados, e o sonho de Catão foi realizado. Todos os territórios de Cartago foram anexados por Roma. Cartago foi destruída, mas as outras cidades púnicas no Mediterrâneo Ocidental prosperaram sob a administração romana. Cartago seria reconstruída pelos romanos 100 anos depois por ordem de Júlio César. Ela floresceu, e se transformou em uma das maiores cidades do Império Romano, e a maior e mais importante da África. Com o fim da guerra veio o fim da história do maior inimigo de Roma. Roma estava se expandindo. Após o fim de Cartago, nada poderia parar sua expansão no Mediterrâneo Ocidental, mas seu crescimento logo trouxe alguns problemas para a República, como as futuras revoltas dos escravos, e as guerras e revoltas civis. As opiniões sobre as causas estruturais do colapso da República são muitas. Uma das principais teses é que a expansão de Roma desestabilizou sua organização social entre interesses conflitantes, a formulação de políticas do Senado, que só pensava em seu interesse de curto prazo, não pensando no futuro. Isso tirou dele grande parte da sociedade, que então se juntou a generais poderosos que buscavam derrubar o sistema. 2 teses são diferentes dessa. A primeira diz que ninguém buscou realmente a destruição da República. Na verdade, os políticos se apegaram cada vez mais ao sistema político tradicional em seus anos de declínio, mas atribui a culpa à incapacidade dos romanos de criar alternativas ao sistema republicano tradicional. A segunda enfatiza a continuidade da República, até sua ruptura pela Guerra Civil de César, e as 2 décadas seguintes de Guerra Civil, criaram um caminho para o governo autocrático, e impossibilitaram o retorno à República. Nessa tese a Guerra Civil causou a queda da República, e não o contrário. No inverno de 138 a.C., aconteceu a primeira revolta de escravos, conhecida como a Primeira Guerra Servil, que surgiu na Sicília. Após sucessos iniciais, os escravos liderados por Euno e Clião foram derrotados em 132 a.C., dando fim à revolta. Em meio a isso, Tibério Graco foi eleito tribuno da plebe em 133. Ele tentou promulgar uma lei para limitar a quantidade de terra que qualquer indivíduo poderia ter, e estabelecer uma comissão, e também distribuiriam terras públicas para a plebe rural pobre. Beneficiar os pobres não era o único objetivo de sua legislação. Graco também pretendia reduzir a superpopulação na cidade movendo os pobres para o campo ao mesmo tempo em que dava para eles as terras necessárias para atender às qualificações do exército. O próprio projeto de privatização serviria para aumentar o número de potenciais recrutas para o exército, e ao mesmo tempo, estimulava o crescimento populacional para reverter a escassez de mão de obra. Os aristocratas, que perderiam uma grande fortuna, opuseram-se abertamente a esta proposta. Tibério submeteu esta lei ao conselho plebeu, mas a lei foi vetada por um colega tribuno chamado Marco Otávio. Tibério incentivou a plebe a depor Otávio de seu cargo, com a justificativa de que Otávio agiu contra a vontade do povo. Essa lei removeria todas as restrições constitucionais na vontade popular.
e colocaria o Estado sob o controle absoluto de uma maioria popular temporária, pelo menos em teoria. A lei foi promulgada e entrou em vigor, mas, quando Tibério se candidatou à reeleição para o tribunato, ele foi assassinado por uma facção no Senado. Caio, irmão de Tibério, foi eleito como tribuno 10 anos depois. Com a mesma vontade de seu irmão, ele induziu a plebe a reforçar os direitos de apelação ao povo contra as penas extrajudiciais capitais e instituir reformas para melhorar o bem-estar das pessoas. Enquanto as fontes antigas tendem a conceder a legislação de Graco como uma trama elaborada contra a autoridade do Senado, ele não mostrou nada que provasse que ele queria substituir o Senado em suas funções normais. Em meio a amplas e populares reformas para criar subsídios a grãos, mudar os grupos de jurados, estabelecer e exigir que o Senado designasse províncias antes das eleições, Caio então propôs uma lei que concederia direitos de cidadania aos aliados italianos de Roma. Esse projeto de cidadania não foi popular entre a plebe, e ele perdeu muito apoio. Ele se candidatou a um terceiro mandato em 121, mas perdeu. Durante protestos violentos contra a revogação do projeto de colonização de um aliado, o Senado moveu um decreto contra ele, levando à sua morte, junto a muitos outros no Aventino. Sua legislação, assim como a de seu irmão, sobreviveu. A aristocracia romana não gostou da agitação dos Gracos, mas aderiu a algumas de suas políticas. Essas revoltas abalaram muito a República, e enquanto isso, Roma continuava suas campanhas em territórios estrangeiros. E logo um homem iniciaria sua ascensão, fazendo reformas que mudariam para sempre o destino de Roma. Após a queda de Cartago, existia uma grande brecha de poder no norte da África, e grande parte dessa brecha seria preenchida pelo reino da Numídia. O rei Masinissa, que era um aliado de Roma, morreu em 149, e foi sucedido por seu filho Micipsa, que governou de 149 a 118 a.C. No momento de sua morte, Micipsa tinha 3 herdeiros concorrentes, seus 2 filhos, Aderbal e Empsal, além de um sobrinho ilegítimo chamado de Jugurta. Jugurta tinha lutado sob o comando de Cipião Emiliano no cerco de Numância, onde, através da amizade com aristocratas romanos, ele conheceu os costumes romanos e as táticas militares. Micipsa, com medo de que após sua morte Jugurta tomasse o reino de seus próprios filhos, adotou Jugurta, e fez dele parte da realeza junto com seus 2 filhos, e dividiu o reino entre ele e seus 2 filhos. Jugurta, entretanto, se voltou contra seus irmãos, matando Empsal e expulsando Aderbal da Numídia. Com Jugurta usurpando o trono, Aderbal fugiu para Roma em busca de ajuda da maior potência do Mediterrâneo. A Numídia era uma aliada leal de Roma desde as guerras púnicas, e por isso Roma não poderia deixar a situação piorar. No início Roma mediou uma divisão do país entre os 2 irmãos. Mas Jugurta logo iniciou outra ofensiva, como consequência se iniciou uma longa e inconclusiva guerra contra Roma. A guerra durou 6 anos, e Caio Mário e Lúcio Cornélio Sulla saíram como os grandes heróis dessa grande vitória, onde Jugurta terminou capturado e levado para um triunfo em Roma. A Guerra de Jugurta foi uma das últimas guerras de Roma no norte da África. No mesmo momento os romanos sofriam com a invasão dos Cimbros e Teutões. Essas 2 tribos infligiram grandes derrotas contra Roma, e o medo se espalhava nas ruas, principalmente após a Batalha de Araúzio. Um homem foi aclamado pelo povo para tomar frente do conflito. Mário, que era o maior general de Roma na época, ganhou o comando supremo para derrotar a invasão. Mário iniciou uma série de reformas militares, que fortaleceu muito o exército, e fez com que ele ficasse conhecido como o terceiro fundador de Roma. A campanha de Mário foi um sucesso. Ele massacrou as tribos nas batalhas de Águas Céstias e de Vercelas, pondo fim a uma grande ameaça. Eu fiz 3 vídeos sobre essas campanhas, vou deixar no card a recomendação. Em meio a essas campanhas os romanos continuavam a se expandir em outras partes, além de vencer uma segunda guerra servil travada na Sicília de 104 a 101, e uma guerra contra piratas na Cilícia. Enquanto Mário ganhava mais poder e fama, Sulla, o responsável pela captura de Jugurta, também queria ser o primeiro em Roma, e isso logo desencadearia mais um grande conflito. Em 91 a.C. ocorreu a chamada Guerra Social, onde os romanos travaram uma sangrenta guerra contra alguns de seus aliados italianos, um conflito que mudaria a face de Roma.
As principais causas da guerra social foram devido à invasão romana em terras aliadas devido aos programas de redistribuição de terras da República, também por causa do tratamento romano severo contra os aliados não cidadãos, e um dos principais motivos foi devido à injusta divisão das riquezas conquistadas nas guerras estrangeiras. Após o assassinato de um tribuno romano conservador que queria dar aos italianos a cidadania, os aliados decidiram se revoltar contra o poder de Roma. Os escritores mais antigos explicam o conflito em termos de reivindicações de cidadania plena, entretanto, moedas de propaganda rebelde da época indicam que poderia ter sido simplesmente uma revolta contra a dominação romana. Os romanos conseguiram evitar a derrota militar, concedendo quase imediatamente cidadania em troca de paz, triplicando o número de cidadãos romanos. Outros conflitos civis eclodiram a partir de 88. Um dos cônsules daquele ano, Lúcio Cornélio Sulla, foi escolhido para liderar um exército contra o rei Mitrídates do Ponto, que aproveitou a instabilidade romana e decidiu que era a hora certa de realizar suas ambições na Ásia Menor. No entanto, Caio Mário induziu um tribuno a promulgar uma legislação que tirava o comando de Sila e o passava para Mário. Sulla convenceu seu exército para que marchassem sobre Roma, marcando o início da Primeira Guerra Civil Romana. Sulla tomou Roma, que estava em defesa no momento, ele declarou Mário e seus aliados como criminosos. Após isso Sulla partiu para sua guerra contra o Ponto. Mário, que havia fugido para o exílio, retornou, e junto com Lúcio Cornélio Cinna, assumiu o controle da cidade. Depois que os marianos assumiram o controle da cidade, eles começaram a expurgar seus inimigos políticos. Eles elegeram de forma irregular, Mário e Cinna para o consulado de 86. Mas, Mário já estava velho, e morreu 15 dias depois de assumir o cargo. Após a morte de Mário, Cinna assumiu o controle da cidade, não se sabe realmente como foi o seu governo devido à vitória de Sulla. O regime de Cinna declarou Sulla um inimigo público, e logo o substituiu no comando da guerra. Sulla fez as pazes com Mitrídates, e se preparou para retornar à Itália. Em 85 os apoiadores de Cinna começaram os preparativos para defender a península da invasão de Sulla. Dois apoiadores de Sulla se destacariam muito nessa guerra civil, eles eram Marco Licínio Crasso e Cineu Pompeu Magno, dois homens que seriam muito importantes para a história romana. Em 83 Sulla chegou à Itália com um experiente exército. Em toda a península as reações foram negativas, mas depois de obter várias vitórias, Sulla conseguiu vencer a resistência e capturar a cidade. Na Batalha do Portão da Colina, ao redor de Roma, o exército de Sulla derrotou os marianos, colocando fim à sua vingança. Sulla então iniciou suas proscrições, onde os proscritos perderiam suas propriedades, e até a vida. Sulla então se tornou ditador, e iniciou várias reformas constitucionais que beneficiavam seus aliados. Sulla renunciou à ditadura em 81 após a eleição como cônsul em 80. Ele então se aposentou, e morreu em 78. Mesmo depois de sua morte o conflito entre os apoiadores de Mário e Sulla continuariam, principalmente na Espanha, onde Quinto Sertório formaria a última resistência mariana. Com a Guerra Civil de Sulla, vários outros grandes generais surgiram em Roma. Pompeu Magno, Quinto Sertório e Marco Licínio Crasso foram os que mais se destacaram. Cada um deles seria uma peça importante para os próximos passos da República. Mesmo após a morte de Sulla, a Guerra Civil continuou na Espanha, onde Sertório formou uma resistência para enfrentar os apoiadores de Sulla. Sertório derrotou vários generais, mas após anos de guerra, e sem muitos recursos e apoio, Sertório foi assassinado. Com a morte de Sertório, Pompeu saiu como o grande herói da guerra. Eu fiz um vídeo sobre a história completa de Sertório, vou deixar o link aqui para quem quiser assistir a história deste grande general. Enquanto Pompeu lutava na Espanha, Roma enfrentou agitação tanto externa quanto interna. A principal batalha política interna foi para a restauração dos poderes tribunícios retirados durante a ditadura de Sulla. Durante a Guerra Sertoriana, se ouvia vários rumores de uma aliança entre Sertório e Mitrídates do Ponto, além de rumores de conversas com vários grupos piratas do Mediterrâneo. Com isso o regime sulano temeu o cerco e aumentou os esforços contra as ameaças. Eles reforçaram Pompeu na Espanha e fortificaram a Bitínia. Na primavera de 73 a.C. os romanos provaram que estavam certos, e Mitrídates invadiu a Bitínia.
Uma nova e perigosa ameaça surgiu. Uma revolta de escravos começou no sul da Itália sob o comando de Espartacus, um gladiador, que derrotou as guarnições romanas locais, e 4 legiões sob os cônsules de 72. Com isso cada vez mais ameaças surgiam contra o poder principal de Roma, e o medo da união dessas ameaças contra Roma só crescia. À frente de mais de 70.000 homens, Spartacus os liderou na Terceira Guerra Servil. Apesar de várias vitórias contra algumas legiões, eles foram derrotados por Crasso, e o corpo de Spartacus nunca foi encontrado. Os escravos que conseguiram fugir foram encontrados, e derrotados por Pompeu. Com isso Pompeu reivindicou a glória, isso enfureceu Crasso. Para evitar uma guerra entre os dois, o Senado elegeu os dois para um consulado conjunto em 70. Durante seu consulado, eles acabaram com várias leis impostas pelas reformas constitucionais ditatoriais de Sula. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre a história de Spartacus, deixem nos comentários se vocês apoiam ou não. Lúcio Licínio Lúculo, um dos melhores tenentes de Sula, lutou contra Mitrídates durante a Primeira Guerra Mitridática, antes da Guerra Civil de Sula. Mitrídates lutou outra vez contra Roma durante a Segunda Guerra Mitridática. Os romanos estavam ansiosos por uma nova guerra contra o Ponto, parecia um ótimo lugar para iniciar uma campanha fácil, e conquistar glórias e riquezas. Muitos generais disputariam para ter o comando da guerra. Após a invasão de Mitrídates da Bitínia em 73, Lúculo foi escolhido para lutar contra Mitrídates, e seu aliado armênio, Tigranes, o Grande. Lutando uma guerra de manobra contra as linhas de abastecimento de Mitrídates. Lúculo se saiu bem. Apesar de seu sucesso em batalha, Lúculo ainda não havia capturado nenhum dos reis. Em 66 a.C., com a maioria das tropas de Lúculo se recusando abertamente a obedecer suas ordens, mas concordando em defender as posições romanas, o Senado então enviou Pompeu Magno para assumir o comando de Lúculo. Pompeu era o melhor general de Roma, e recentemente havia feito uma campanha extraordinária contra os piratas do Mediterrâneo. A campanha de Pompeu foi um sucesso, ele derrotou Mitrídates, e garantiu a submissão de Tigranes. A derrota fez com que Mitrídates fugisse para a Crimeia, onde foi traído, e morto por seu filho Farnaces em 63. Pompeu permaneceu no Oriente para pacificar e estabelecer as conquistas romanas na região, estendendo também o controle romano ao sul da Judeia. Nesse mesmo tempo Pompeu também teve a chance de iniciar uma campanha contra o Império Parta, mas ele sabia que a guerra se prolongaria por muito tempo, e então decidiu voltar para Roma. Enquanto Pompeu se tornava cada vez mais querido pelo povo devido à sua campanha asiática, uma conspiração estava acontecendo em Roma, liderada por Lúcio Sérgio Catilina. Catilina queria derrubar os cônsules daquele ano, mas sua conspiração foi suprimida com sucesso pelo Senado, e por Cícero, em 63 a.C. Após a conspiração, que foi incentivada pelo descontentamento do povo, o Senado iniciou uma legislação para diminuir a agitação na Itália, aumentando a doação de grãos, e criando outras reformas necessárias. Os senadores estavam com medo de outra coisa. Pompeu estava voltando para a Itália com suas tropas, e o medo de um golpe deixou os senadores preocupados. Pompeu desembarcou em Brindisi, ele dispensou todas as suas tropas, mostrando que não queria seguir o exemplo de Sula, e dominar Roma pela força. Pompeu logo celebrou um triunfo, e depois tentou fazer com que seus assentamentos orientais fossem aprovados pelo Senado. A ratificação, mesmo com o apoio de seu amigo cônsul, não ocorreu devido à oposição de Lúculo, Crasso, e Catão, o jovem. O assentamento de terras para os veteranos de Pompeu foi também recebido com frieza e demora. Crasso estava apoiando César em suas campanhas políticas, com isso César conseguiu se tornar cônsul para 59. Pompeu e Crasso ainda eram grandes rivais, César tentou fazer com que eles se unissem. Os três tinham dinheiro e influência suficiente para controlar a república juntos. Então os três formaram uma aliança, que depois ficou conhecida como Primeiro Triunvirato, que foi definida com o casamento de Pompeu e Júlia, a filha de César. A aliança foi muito boa para os três. César aprovou uma legislação para distribuir terras públicas aos pobres, ao mesmo tempo em que dava terras para os veteranos de Pompeu, ele também fez com que os assentamentos orientais de Pompeu fossem ratificados. Para Crasso, ele garantiu alívio para os fiscais, e um lugar na comissão agrária.
Com isso César conseguiu o apoio necessário para ter o lucrativo comando provincial da Gália. César revelou sua aliança com Pompeu e Crasso e apresentou sua legislação ao povo. A oposição política contra os triunvíros era alta. O procônsul de César em 59, Marco Calpurnio Bíbulo, junto com Catão, o jovem, e outros apoiadores, tentaram obstruir a promulgação da legislação de César. Pompeu então encheu as ruas de tropas, com o objetivo de intimidar os inimigos dos triunvíros, e isso deu certo. César também facilitou a eleição de Públio Clódio Pulcro para o tribunato de 58. Clódio era um grande inimigo de Cícero porque Cícero havia testemunhado contra ele em um caso de sacrilégio. Clódio então tentou julgar Cícero por ele executar cidadãos sem julgamento durante a conspiração de Catilina. Com isso Cícero se autoexilou, e sua casa em Roma foi incendiada. Durante seu governo na Gália, César estava ansioso para obter conquistas militares, ele queria alcançar as conquistas de Pompeu, e a riqueza de Crasso. César logo encontrou a desculpa que queria para invadir a Gália. Quando duas tribos gaulesas começaram a migrar em uma rota que os levaria para perto da província romana da Gália Transalpina, César teve as desculpas suficientes para dizer que essas tribos iriam invadir o território romano, então César iniciou suas campanhas contra os gauleses, uma guerra que duraria vários anos. Mas é provável que muitos romanos certamente desejassem a conquista de toda a Gália, pois os gauleses eram antigos inimigos de Roma, e já haviam até mesmo saqueado a cidade no passado. César derrotou grandes exércitos em lendárias batalhas. Em 55 e 54 ele fez duas campanhas na Britânia, o primeiro romano a invadir a ilha. A vitória definitiva de César na Gália veio na Batalha de Alésia, onde o lendário líder gaulês, Vercingetorix, foi derrotado. Em 50 a.C. toda a Gália estava em mãos romanas. Em Roma Clódio formou gangues que aterrorizaram a cidade, e logo começaram a atacar os apoiadores de Pompeu, que em resposta financiaram outras gangues formadas por Tito Ânio Milão. Aos poucos a aliança do triunvirato estava desmoronando. Por isso o triunvirato foi renovado em Luca. Pompeu e Crasso receberam a promessa do consulado em 55, e o mandato de César como governador foi estendido por 5 anos. A partir do verão de 54, uma onda de corrupção política e violência varreu Roma. O caos chegou ao seu ponto mais alto em janeiro de 52, quando Clódio foi assassinado em uma guerra de gangues por Milão. Crasso conseguiu o lucrativo governo da Síria, e de lá ele poderia conquistar suas glórias militares para superar Pompeu e César. Em 53, Crasso iniciou sua invasão do Império Parta. Mas ele não planejou bem seus atos, e devido à sua própria arrogância, ele foi derrotado em Carras, onde foi morto junto com seu filho, e milhares de romanos, em uma campanha que não tinha sentido e nem apoio. A morte de Crasso tirou o equilíbrio do triunvirato, e com isso, César e Pompeu começaram a se distanciar. Enquanto César lutava na Gália, por algum motivo Pompeu continuou apenas em Roma, onde ele prosseguiu com uma agenda legislativa, onde ele se aproximava cada vez mais dos inimigos políticos de César. A esposa de Pompeu, Júlia, morreu no parto. Este evento acabou com a última ligação existente entre Pompeu e César. Em 51, alguns senadores romanos exigiram que César não pudesse se candidatar a cônsul a menos que entregasse o controle de seus exércitos ao Estado, e voltasse para Roma, o que teria deixado César indefeso diante de seus inimigos. César então tinha duas escolhas. A primeira era de entregar suas legiões, e ser julgado como cidadão, assim ele ficaria indefeso, e poderia até mesmo ser morto. Na segunda opção ele deveria atravessar o Rubicão com suas tropas, dando início a uma guerra civil, já que nenhum general poderia cruzar o rio Rubicão com suas tropas. César então decidiu atravessar o rio, dando início a mais uma sangrenta guerra civil. Após César cruzar o Rubicão, não teria mais como voltar atrás, e agora a guerra civil estava iniciada. O Senado então escolheu Pompeu Magno para tomar frente na guerra contra César, mas, apesar de Pompeu ser também um grande general, seu exército era composto em sua maioria por recrutas, enquanto as legiões de César eram de soldados veteranos de suas guerras da Gália. Após César adentrar na Itália, Pompeu e o Senado, percebendo que não teriam defesa naquele momento, decidiram abandonar Roma. César tomou a cidade sem oposição, enquanto isso,
Pompeu decidiu fazer sua base de guerra na Grécia, já que ele ainda tinha muita influência no Oriente. As legiões mais experientes e leais de Pompeu estavam na Espanha, e César, sabendo disso, decidiu enfrentá-las primeiro antes que se juntassem a Pompeu na Grécia. César conseguiu uma vitória rápida, e agora estava pronto para lutar contra Pompeu na Grécia. Então se iniciou uma sangrenta guerra entre César e Pompeu. No início Pompeu parecia estar com a vantagem, principalmente devido à sua vantagem numérica, mas, logo a influência dos outros senadores começou a atrapalhar na guerra, e apesar de estar em menor número, César derrotou Pompeu decisivamente na Batalha de Farsalos em 48 a.C. Pompeu então fugiu para o Egito, de onde pretendia se recuperar para continuar a guerra, entretanto ele foi assassinado pelos homens do rei Ptolomeu XIII, que temia a fúria de César, caso o Egito ajudasse Pompeu. Entretanto, é dito que César chorou amargamente ao ver a cabeça do seu antigo aliado. A morte de Pompeu não terminou com a guerra civil, pois muitos inimigos de César continuaram lutando. Em 46 César já tinha perdido quase um terço de seu exército, mas ele logo conseguiu derrotar o exército de Metelo Cipião na Batalha de Tapso em 46, após a derrota os pompeianos recuaram mais uma vez para a Espanha. César então derrotou as forças inimigas na Batalha de Munda. Com Pompeu derrotado, e a ordem em Roma restaurada, César desejava ter total controle sobre o governo. Os poderes que ele deu a si mesmo foram a base para os futuros governos imperiais que viriam. Sendo então o primeiro em Roma, César começou a planejar uma campanha para conquistar o Império Parta. É dito que ele queria vingar a derrota de Crasso, e como sabemos, César sempre quis ser como Alexandre, o Grande, e talvez esse fosse mais um dos motivos de sua campanha. Em fevereiro de 44 a.C., César foi nomeado, em definitivo, como ditador vitalício. César, que já era o principal do Estado romano, estava reforçando e consolidando seus poderes. Seus inimigos temiam que ele tivesse ambições de se tornar um rei. Dizendo que a República Romana estava em perigo, um grupo de senadores liderados por Caio Cássio e Marco Bruto fizeram uma conspiração e assassinaram César em uma reunião do Senado nos idos de março de 44. Marco Bruto alegava ser descendente de Lúcio Júnior Bruto, um dos responsáveis pela queda da monarquia romana. A maioria dos conspiradores eram senadores, que tinham motivações, principalmente econômicas, políticas ou pessoais para realizar o assassinato. Muitos temiam que César ressuscitasse a monarquia, e se declarasse rei. Outros temiam a perda de propriedade ou prestígio quando César realizasse sua reforma agrária em favor dos pobres. Praticamente todos os conspiradores fugiram da cidade após a morte de César com medo da vingança, pois após isso, César seria considerado um deus, e a sua morte, ao invés de impedir uma monarquia, na verdade abriria as portas para a era dos imperadores. Com a morte de César muitas coisas mudariam em Roma, e as guerras civis logo estariam de volta. Para a surpresa de todos, César nomeou seu sobrinho neto, Otaviano, como seu herdeiro. Isso deixou muitas pessoas revoltadas, e assim Otávio ganhou muito poder, mas, junto com isso ele ganharia muitos inimigos. Os três aliados mais importantes de César, sendo eles Marco Antônio, Otaviano e Marco Lépido, formaram uma aliança, que ficaria conhecida como o Segundo Triunvirato. Eles teriam poderes semelhantes aos poderes que César tinha antes de sua morte. Sendo assim, a morte de César teve efeito totalmente contrário, e os senadores que o assassinaram se prepararam para lutar contra os triunviros. Os conspiradores seriam derrotados na Batalha de Filipos em 42 a.C., onde Cássio e Bruto cometeram suicídio após serem derrotados. Após a Batalha de Filipos, os territórios de Roma foram divididos entre os triunviros, mas o acordo era duvidoso, e não resistiu à inveja e ambição entre eles. Antônio odiava Otaviano e estava ficando no Oriente, enquanto Lépido preferia Antônio, mas se sentia ignorado e rejeitado pelos outros dois. Após a derrota de Sexto Pompeu, um conflito entre Lépido e Otaviano sobre a distribuição de terras se iniciou. Otaviano acusou Lépido de usurpar o poder na Sicília, e de tentativa de rebelião, e em 36, Lépido foi forçado ao exílio e destituído de todos os seus cargos, assim todas as suas antigas províncias foram passadas para Otaviano. Antônio, que era casado com a irmã de Otaviano, rejeitava a esposa, e ficava com Cleópatra, a ex-amante de César,
Uma guerra de propaganda entre Otávio e Antônio logo começou, Antônio no Egito, e Otaviano em Roma. A situação piorou mais quando Antônio se divorciou de Otávia, e se casou com Cleópatra. A ruptura de Antônio e Otaviano levou uma grande parte dos senadores, assim como os 2 cônsules daquele ano, a deixar Roma, e desertar para Antônio. Em meio a isso Otaviano entrou à força no Templo das Virgens Vestais, e capturou o testamento de Antônio, que ele tratou de mostrar. O testamento teria dado territórios conquistados pelos romanos como reinos para seus filhos governarem, e designou Alexandria como o local de um túmulo para ele, e sua rainha, além de considerar Cesarião, o suposto filho de César com Cleópatra, como o herdeiro do ditador. Com isso Antônio foi considerado traidor, e no final de 32 a.C., o Senado revogou oficialmente os poderes de Antônio como cônsul, e declarou guerra ao regime de Cleópatra no Egito. Essa nova guerra civil seria novamente decidida na Grécia, onde Otaviano, ao lado de Marco Agripa, derrotou Cleópatra, e Antônio na batalha naval de Áxio. Os soldados de Otaviano perseguiriam Antônio e Cleópatra até Alexandria, onde os 2 cometeriam suicídio no ano 30. Após a vitória Otaviano recebeu uma série de poderes especiais, incluindo o Imperium, poderes consulares permanentes, e crédito por cada vitória militar romana. Agora todos os futuros generais estavam agindo sob seu comando. Em 27 a.C. Otaviano ficaria conhecido como Augusto, ou Princeps, indicando que ele era o príncipe do Senado. Foi assim que ele ficou conhecido como César Augusto, o primeiro imperador de Roma. Foi com esse evento que surgiu o Império Romano. Agora, ao contrário de antes, um homem estaria acima de todos os outros em Roma, e isso teria tanto lados negativos, quanto positivos. Com Augusto no comando, Roma encontrou a estabilidade que estava perdida há décadas, as guerras civis acabaram, e o império prosperava. Mesmo sendo imperador, Augusto ainda se mantinha bem com o Senado e com o povo, e isso foi um dos principais fatores que o ajudariam a governar por tanto tempo. No próximo vídeo iremos iniciar a saga do Império Romano. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.